Você já sentiu como se existisse uma parte meio obscura dentro de você e que de vez em quando ela vem para a superfície para tentar te sabotar? Que te instiga a tomar atitudes das quais você não gosta ou então de falar coisas que você se arrepende depois? Ou seja, uma parte que coloca você num lugar que te machuca. Talvez você já tenha ouvido falar da sua sombra. E eu sei que esse nome pode soar um pouco assustador, mas o que eu vou te mostrar hoje é que ela não é algo para se temer, e sim para se acolher. Porque por mais contraditório que pareça, a sombra não é algo que te afasta da luz. Na verdade, a sombra é o caminho de volta para ela. Hoje eu quero ser a guia nesse mergulho leve e profundo sobre o que é a sombra, por que ela nos assusta e como é que a gente pode começar a se aproximar dela com mais presença e amor. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é a sombra. A sombra é o nome que Carl Jung, o pai da psicologia analítica, deu para se referir a todas aquelas partes que existem em nós, mas que a gente prefere esconder. Ou seja, nela tá tudo aquilo que consideramos feio, inadequado ou que acreditamos não ser aceitável. Ou seja, a sombra é como se fosse o porão da psique, onde a gente guarda emoções, desejos e comportamentos que não cabem na imagem que a gente quer passar. Por exemplo, uma mulher que reprime a raiva, o medo, os ciúmes, a inveja ou mesmo seu egoísmo por acreditar que mulheres não podem ter esses sentimentos. Mas aqui vai um dos principais pontos da nossa conversa. A sombra não é o nosso lado ruim, ela é só o nosso lado rejeitado. A gente pode entender a sombra como um espelho escuro que mostra o que ainda não foi iluminado dentro de nós. Ela não precisa ser associada à dor ou culpa e definitivamente a gente não precisa ter medo do que vai encontrar se olhar dentro dela. E isso porque é justamente ali que a gente vai encontrar a chave do nosso poder pessoal e da nossa liberdade emocional. Olhar para dentro da nossa sombra é algo que faz parte de dois processos fundamentais de acordo com Jung. O primeiro é a integração, ou seja, é a gente integrar todas as nossas partes, porque afinal são justamente elas que fazem da gente o ser humano único que somos. E o segundo é o de individuação, ou seja, o de autoconhecimento, é o processo pelo qual a gente realmente descobre e entende quem somos de verdade. Afinal, uma das frases mais famosas de Jung é: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Por isso, integrar a sombra não é eliminá-la, mas trazer consciência, amor e escolha para o que antes era automático. Mas aí você pode estar se perguntando, por que a sombra continua parecendo tão assustadora? E mais uma vez a gente volta lá para nossa infância, porque desde pequena a gente aprende quais comportamentos merecem amor e quais trazem rejeição. E é aí que a gente esconde a raiva, a tristeza, o ciúme, o desejo e cria pra gente a máscara de boa menina. E portanto a sombra carrega tudo aquilo que foi punido, silenciado ou mal interpretado na infância. É por isso que a gente tem medo de ser vista como errada ou como uma pessoa difícil. E aí a gente evita expressar a nossa raiva ou o nosso desagrado por medo de perder amor. E nessa a gente fica sobrecarregada tentando ser sempre calma, compreensiva e espiritualizada. Mas a verdade é que o medo da nossa sombra é também o medo do nosso próprio poder. Porque quando a gente olha pra ela, a gente descobre o quanto de força, de criatividade e de verdade ficou escondida junto com tudo aquilo que a gente chamou de defeito. E por isso eu sempre digo que vale muito a pena a gente se aproximar da nossa sombra. Afinal, a sombra contém o poder do não vivido. A raiva reprimida pode se tornar coragem e limites saudáveis. A inveja, quando compreendida, mostra o que o nosso coração deseja profundamente. E o medo, quando acolhido, vira instinto e sabedoria. Acolher a sombra é se tornar inteira. Quando aceitamos o que somos, diminuímos o peso da vergonha e da culpa. Deixamos de projetar nos outros o que não gostamos em nós e passamos a agir com consciência, não com reatividade. A cura vem da integração e não da negação. E o autoconhecimento verdadeiro nasce quando a gente aprende a caminhar de mãos dadas com a nossa sombra. E como reconhecer e trabalhar a sombra na prática? Observe os seus gatilhos. As situações que te irritam, te envergonham ou te fazem julgar os outros revelam partes suas reprimidas. Pergunte-se, o que essa situação desperta em mim que eu costumo esconder? Escute a emoção com curiosidade e não julgamento. Em vez de dizer, eu não quero sentir isso, pergunte a si mesma o que essa emoção está tentando te mostrar. Lembre-se que acolher é o oposto de controlar. Escreva uma carta para sua sombra. Diga o que você sente por ela e pergunte o que ela está tentando te ensinar. E termine a carta com uma frase de reconciliação.
Eu te vejo, eu te escuto e eu tô pronta pra caminhar contigo. Peça apoio. Trabalhar a sombra é profundo e é seguro quando feito em um espaço estruturado com apoio terapêutico, presença e acolhimento. Lembre-se, a sombra não é o que te enfraquece, ela é a parte da tua alma que mais precisa de luz. Afinal, ela nasceu para te proteger. Por isso hoje, respire fundo e pense numa emoção que você costuma evitar. Dê um nome a ela e reconheça a sua existência. A verdadeira transformação começa quando a gente olha para dentro com coragem e ternura. Da minha alma para a sua, com carinho, Bel Quintilho.